Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aí reunidos para mais uma discussão, ou para a gente dar sequência, né, nas regras de solidariedade. Foi o que a gente viu na aula de segunda-feira, né? Que a gente começou a ver. Então, vamos dando sequência aí às nossas regrinhas. Eu acho que eu parei na quarta regra, né? Acho que foi quarta regra, né? Isso, pronto. A Damara colocou aqui, quarta regra. Pronto. Eu vou colocar o mesmo desenhozinho aqui da aula passada, então, ó. Vou botar aqui solidariedade passiva. Solidariedade passiva. Aí eu preciso só lembrar os nomes que eu coloquei para ficar igual o exemplo da aula passada. Quem é que me ajuda aí? Quem que era o credor aqui? Era João, é? O credor era João. Tá, E João aí aqui em cima. tinha isso. Tá. Aí tinha como devedor Pedro, Pedro, Carlos, Carlos, Carla, Carla, Maria Maria, e Lucas. Lucas. Ok. O senhor quer que relembre alguns detalhes da história? Tipo Não, eu que já Maria era lembrei, já estou com insolvente, ela aqui já. Lucas teve a dívida perdoada. Estou lembrando aqui. Era 5 mil, né? A dívida? Exatamente. A dívida era 5 mil. Prontinho. Só coloquei os mesmos nomes para a gente continuar a nossa história, né? Nós estamos na metade da nossa história. Então, olha só relembrando as 4 primeiras regras, né? Eu falei que eu tenho uma obrigação solidária, onde 5 pessoas devem 5 mil para o João. A primeira regra ficou assim, olha, obrigação solidária, o João cobra do jeito que ele quiser. Então, ele pode escolher o Pedro para cobrar tudo, ou ele pode entrar na justiça contra o Carlos, e ele entrando na justiça contra o Carlos não significa que ele dispensou os demais, então os demais continuam solidários, porque ele pode depois abandonar o Carlos e entrar contra a Carla. Então a primeira regrinha deve ter ficado mais ou menos assim. O fato do credor resolver cobrar um não significa que ele exonerou os demais. Esses demais continuam solidários, não é assim? Tanto é verdade que ele pode abandonar o Pedro e entrar contra os outros. Essa foi a nossa primeira regrinha. Aí a segunda regra, eu falei assim, ó, vamos supor que o João, antes de cobrar, ele perdoa a dívida do Lucas. Ou perdoa, ou exonera o Lucas da solidariedade. Ao perdoar ou exonerar um dos devedores, os demais continuam solidários. Mas ele só pode cobrar dos demais descontando a cota do Lucas. Quando eu digo que 5 pessoas devem 5 mil, presume-se, se eu não falei mais nada, presume-se que cada um recebeu 1.000. Então eu tiro a cota do Lucas, que é 1.000, 4 mil, os demais são solidários. Então eu posso chegar para o Pedro aqui e cobrar 4 mil. Essa foi nossa segunda regra, né? A terceira regra foi assim, ó. O João resolveu cobrar 4 mil do Lucas. Aí a terceira regra é simples. Devedor solidário, ao pagar o todo, acontece o que com ele? Se subroga para cobrar os demais, mas aí tem um plus, né? Tem uma pegadinha, né? Cada um na sua cota parte. Pedro pagou 4, 1.000 é dele. Se subrogou em 3. Vai cobrar 1.000, 1.000 e 1.000. Lucas teve a dívida perdoada, né? Essa foi a terceira regra. E a última regra foi, na hora que o Pedro se subrogou, ele cobrou 1.000 aqui, recebeu, cobrou 1.000 aqui, recebeu, e quando ele foi cobrar da Maria, Maria era insolvente. E aí a gente viu que a cota parte da Maria, já que ela é insolvente, vai ter que ser rateada entre todos, inclusive
entre o Lucas, que teve a dívida perdoada ou foi exonerado. Essa foi a nossa quarta regrinha. Aí paramos por aí, né? Lembrando, e eu já falei isso na aula passada, lembrando que o Tartucci segue a interpretação literal do código e o 284 diz que só voltam os exonerados da solidariedade. Não fala em quem teve a dívida perdoada. Mas a opinião do Tartucci não é, pelo menos, a mais aceita. Por quê? Porque se eu tive a dívida perdoada, é claro que eu fui exonerado. Tá certo? Muito bem, olha só. Oi, Caio. Exatamente. Se todo mundo pagou 250, que era os 1.000 da Maria, todo mundo se subroga em 250 para cobrar da Maria. Quando ela tiver patrimônio, né? Se é que ela vai ter algum dia. Muito bem, pessoal, vamos lá para a quinta regra, então. Eu acho que eu até adiantei, finalzinho da aula passada. Falei, ó, quinta regra vai estar no artigo 276 do Código. E a gente precisa interpretar esse artigo com muita cautela, com muita calma. Mas antes de passar para a lei, olha só. Imagina que o João não perdoou a dívida do Lucas, por isso que eu não escrevi nada. Então tem 5 pessoas que devem solidariamente 5.000 para o João. Só que antes do João cobrar a dívida, olha só, vou pegar a Carla agora, ó. Um dos devedores solidários faleceu. Antes do João cobrar a dívida, um dos devedores solidários faleceu. E eu vou botar aqui assim, ó. E ela, Carla, deixou 2 filhos. Vou botar aqui, sei lá. Paula. Vou botar Ana e Paula, pronto. Ana e Paula. 2 filhos, tá certo? Não vou dizer que a Carla era casada, porque se ela tiver deixado o marido também, aí eu tenho que saber qual é o regime de bens, saber se ele é herdeiro ou meeiro, aí complica mais ainda. Então vou dizer que Carla não tinha marido, mas tinha 2 filhos, Ana e Paula. E vamos dizer, vou botar a Carla aqui, ó. Carla, ela deixou para os herdeiros 10 mil reais. Era o patrimônio que ela tinha. Agora vamos raciocinar com calma, olha só. Quando alguém morre, a dívida da Carla passa para os herdeiros? Essa é a primeira pergunta. Por exemplo, se o meu pai falecer e ele devia ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai me ligar e dizer assim, olha, Perazzo, quem é responsável agora é você. Eu vou te executar, o seu patrimônio vai garantir a dívida que o seu pai deixou. Ou não? Não, o meu patrimônio não vai garantir nada. O patrimônio do meu pai é uma coisa, meu patrimônio é outra. Então eu posso dizer que com a morte da Carla, essa dívida aqui para ela simplesmente deixou de existir? Tem um brocardo que diz assim, ó, acho que eu já até coloquei aqui, né? Mors omnia solvi. A morte tudo resolve. Será que eu posso dizer que com a morte da Carla essa dívida deixou de existir? Não. Quem é que garantia o pagamento da dívida por Carla? O patrimônio dela, tá certo? Então olha só, quanto é que o João poderia cobrar da Carla? Oi? 5 pessoas devem solidariamente 5.000. Carla não morreu, não. Quanto é que eu poderia cobrar da Carla? Tudo, 5.000. Pronto, Adamara, quem responde é o patrimônio, né? Então a Carla pode ser cobrada em 5.000. Na hora que ela morreu, no lugar dela aqui, ó, vai entrar o quê? O espólio
de Carla. O espólio de Carla e Carla, vocês concordam que para fins patrimoniais, hein, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa? Quem é Carla em vida? Carla em vida é a pessoa que tem um patrimônio de 10 mil. Quem é Carla após a sua morte? É o espólio, que é exatamente o patrimônio que ela deixou de 10 mil. Então, se eu falar Carla ou espólio de Carla, para fins patrimoniais é a mesma coisa. Aí eu pergunto, Carla morrendo, o João pode cobrar alguma coisa do espólio da Carla? E se puder, quanto? 1.000 ou 5? 5, porque Carla ou espólio de Carla é a mesma coisa. E enquanto existir o espólio, eu posso cobrar alguma coisa da Ana? Não. A Ana não tem nada a ver com essa dívida. Agora, os herdeiros, os duas aqui, ó, os herdeiros representam o espólio. Tudo bem? Por isso que o legislador no 276 ele vai dizer assim: os herdeiros em conjunto continuam sendo solidários. Mas calma, os herdeiros em conjunto é Ana e Paula que representam o espólio. O espólio é que continua respondendo solidariamente. Tranquilo até aí? Muito bem. Só que o espólio, pessoal, ele tem vida curta. Em tese é para ter vida curta. O espólio ele surge com a morte de alguém e termina com a partilha dos bens. Carla morreu. Espólio de Carla. Espólio de Carla é, vamos supor, sei lá, 15. Aí ela paga todas as dívidas que tem, paga os tributos, principalmente os tributos, né? Paga os impostos todos. O que sobrar, se sobrar alguma coisa, é que vai ser partilhado. Na hora que eu falo em partilha dos bens, esquece espólio de Carla. Na hora que eu falo partilha dos bens, eu passo a ter agora patrimônio da Ana, patrimônio da Paula. Tudo bem? Então eu estou colocando que Carla deixou, depois de pagar tudo, menos essa dívida aqui, Carla deixou 10 mil. Essa dívida aqui, por um motivo qualquer, porque ela deveria ter sido cobrada, né? O credor deveria cobrar o espólio, ou cobrar tudo de Lucas, Lucas ia pagar 5 mil, ia se subrogar, ia cobrar 1.000 da Maria, ia cobrar 1.000 do espólio da Carla. Mas, por um motivo qualquer, essa dívida aqui não foi cobrada, sei lá, não estava vencida ainda. Carla pagou todos os tributos, tudo que devia, etc. E houve a partilha dos bens. Ela não deixou 10? Então, olha só, na partilha dos bens, Ana recebeu 5, Paula recebeu 5. Tranquilo? Mas essa dívida não foi cobrada. Depois que houve a partilha dos bens, aí vem a segunda pergunta. O João pode cobrar alguma coisa da Ana? Ou da Paula? Ou aqui, ó, de Carla, ou do espólio de Carla, etc., enfim. Depois da partilha. Depois da partilha é isso aqui, ó. Não existe mais espólio. Entenderam? Nessa situação, o credor pode cobrar alguma coisa da Ana? Mas veja, a Ana, ela tinha o patrimônio dela. Carro, uma moto, sei lá. E ela recebeu, como herança, 5 mil. Então, a rigor, esses 5 mil mais os 5 mil da Paula compreendiam os 10 mil do espólio. E a rigor, esse espólio aqui, ó, não era para ter dado 10 mil. Porque quanto é que a Carla devia? Não, 1.000. Embora ela fosse cobrada em 5. Se ela fosse cobrada em 5, ela ia se subrogar e ia receber 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. A cota dela era 1.000. Então, a rigor, olha só, a Carla não deixou 10 mil, que tinha que pagar essa dívida. Ela deixou 9 a rigor. 9, perfeito. 9 dividido para 2, a Ana não era para ter recebido 5.
era para ter recebido 4.500. Quanto é que ela recebeu a mais, então? 500. Nessa situação, o credor vai poder cobrar a Ana. Mas vai cobrar quanto? Só os 500 que ela recebeu a mais. Deu para entender? E vai cobrar 500 da Paula também. Então, olha só o que o legislador fala. Falecendo um dos devedores solidários, deixando herdeiros, cada herdeiro só vai ser responsável pela sua cota parte. Entenderam? Agora, qual é a cota parte? Seria cobrada a Ana 1.000? Não. Seria cobrada a Ana 500, que ela recebeu a maior. Oi? Quando eu consigo pegar a parte dos bens, né? Só a Ana recebesse a quantia, ou ela recebesse uma quantia a mais do que Paula. Não pode. Ana? Quantos filhos, tipo, acabassem recebendo, então, se na Ana você tinha lá dizendo, eu dou uma porcentagem específica a mais, tipo assim, no caso daqueles 9.000, tipo, o valor a mais só seria cobrado em uma das filhas, e aquela que recebeu o valor a mais. Não. Primeiro porque, a rigor, isso não pode. Eu não posso tratar um filho melhor do que o outro. Mas aqui eu morri sem deixar testamento. Então eu morri ab intestato, que chama, né? Se eu não deixei testamento, meu patrimônio divide igualmente. Não há nenhuma distinção entre filhos, né? E desde a Constituição que não tem filhos legítimos e não legítimos, né? Espúrios, que eles chamavam, né? Filhos havidos fora do casamento, não há distinção. Agora, é possível que o João tenha deixado em legado, então ele fez um testamento dentro da parcela disponível dele, e deixou um carro para Ana, por exemplo, de 1.000. Então o patrimônio... João não, desculpa, é a Carla, né? Carla que faleceu. A Carla que tinha 10, então se ela tem 10, 5 ela faz o que quiser, que é a parcela disponível dela. Os outros 5 são dos herdeiros necessários, ela não pode mexer. Então dentro desses 5, ela pegou 1.000 e deu para Ana. E além disso, ela tem que dispensar de colação. Porque se ela simplesmente der 1.000 para Ana, quando ela morrer, o valor 1.000 volta para o espólio para dividir a herança. Então, olha lá, regra geral. Eu tenho 10. É 5 e 5. Só que eu deixei 1.000 para Ana, que era um carro que eu tinha. Quando a Carla morreu, a Ana já não recebeu 1.000? Esse valor volta para o espólio. Quanto é que era o espólio? 10 menos 1.000 ficou 9, né? Então o valor volta para o espólio, só que ela já recebeu 1.000. Então essa daqui vai receber 5 e essa aqui vai receber só 4. Porque a doação foi adiantamento da legítima. Deu para entender? Olha só. Vou fazer um parêntese. Eu tenho 3 filhos. Meu patrimônio é 15. Quando eu morrer, é 5 para cada. Só que eu peguei um carro que eu tenho e dei de presente para um deles. O carro vale 3. Na hora que eu morrer, esse aqui já recebeu 3, então ele só vai receber mais 2. Esse aqui 5 e esse 5. Entendeu? Regra geral, doação de ascendente para descendente importa em adiantamento da legítima. É por isso que dá briga, né? Na hora que alguém morre. Eu falei que esse espólio aqui, a rigor, é para ter vida curta. A rigor. Por quê? Porque quando a Carla morre, aí vai começar a briga. A Paula vai dizer assim, não, mas a Ana recebeu de presente um carro no ano passado. Isso é adiantamento da legítima. Aí a Paula vai dizer assim, mas minha mãe pagou a sua faculdade não sei quantos anos. Entenderam? Tudo isso tem que trazer a colação de volta. Por isso que às vezes dá uma briga danada. Oi. Isso aqui tem um processo de inventário aberto, né? Ou não, ou se já houve a partilha, não tem mais.
Se já houve a partilha, João vai ter ação direta contra a Ana. É contra o patrimônio da Ana, mas não é o patrimônio todo dela que vai responder. Só quem responde é até o limite de 5. Ana tem um patrimônio de 1 milhão. Ela vai responder nessa dívida aqui até o limite de 5. Só que a cota parte dela é só 500, então tá tranquilo. Deu para entender? Tudo bem, pessoal de casa? Aldamara, quem responde vai ser o patrimônio do devedor, isso. Poderia ser cobrado de carro 5 mil, né? Já que ela está né? Mas e aí, no caso de Lucas ter sido, como o Lucas tinha saído, né? Aí, tipo, 4. Mas não interfere a cota dela, que continua sendo 1.000. Entendeu? Se eu tivesse continuando aquele exemplo grande da aula passada, Lucas tinha sido exonerado ou perdoado a dívida, né? Então a dívida era só 4. Então quanto é que eu posso cobrar o máximo de Carla? 4. Carla morreu. Do espólio de Carla, quanto? Não, espólio de Carla. Opa, não. Peraí. Carla e espólio de Carla é a mesma coisa. Quanto é que eu cobro de Carla? 4. Carla morreu. Do espólio de Carla? 4. Só que não houve mais espólio, houve a partilha. Ana ganhou aqui 5 mil, Paula 5 mil. Quanto é que eu posso cobrar da Ana? 500. Porque a cota da Carla era 1.000. Entenderam? Tranquilo? Pessoal, vou complicar um pouquinho mais. O legislador, depois quando a gente for ler os artigos, quando ele disser assim, ó, os herdeiros em conjunto continuam sendo solidários, não significa dizer que quando a Carla morreu, o João vai ter ação contra a Ana e Paula para cobrar 5 mil. Esquece aqui que o Lucas tinha dívida perdoada, tá certo? Dívida de 5. Os herdeiros em conjunto significa dizer o espólio de Carla. Enquanto existir o espólio, o credor não tem nenhuma ação contra a Ana. É aquela ideia, meu pai faleceu, o banco não tem ação contra mim. Eu não vou representar, eu não vou garantir a dívida do meu pai, quem garante é o patrimônio dele. Então, enquanto existir o espólio, o João só tem ação contra o espólio. E esse espólio aqui, ó, é que o legislador chama de os herdeiros em conjunto. Agora, depois que houve a partilha dos bens, esquece Carla, esquece espólio de Carla. Eu agora tenho patrimônio de Ana e patrimônio de Paula. E Ana e Paula nunca foram solidárias. Então eu vou cobrar dela e vou poder cobrar só o que ela recebeu a maior. No caso, ela ganhou 5, mas a gente viu que ela para receber só 4.500. Tá certo? Cuidado, porque o legislador vai dizer: cada herdeiro só responde com a sua cota parte, mas a sua cota parte no valor que recebeu a maior. Diga lá. Não, até porque Ana e Paula não são devedoras, muito menos solidárias, etc. Caio, olha só. E se Carla, quando morreu, deixou só 500? Só 500. Como é que ficou a divisão aqui? 250 para uma, 250 para outra. Houve a partilha. Quanto é que o João cobra da Ana? Vamos lá de novo, olha só. Eu estou dizendo que Carla, quando morreu, deixou 10. Só que, na verdade, era 10 menos os 1.000, que é a dívida da Carla. Então, era para dividir só 9. Por isso que cada um recebeu a mais 500. Agora, eu estou dizendo que o patrimônio da Carla era 500. Carla morreu, só deixou 500. E devia 1.000. Perfeito. Nessa situação, houve a partilha. Ana recebeu 250.
Paula, 250. Quanto é que o credor pode cobrar da Ana? Ela recebeu 250. Ela era para receber quanto? Carla tinha 500, só que Carla devia 1.000. Então, Carla ia perder os 500 e ainda ia ficar devendo. Está insolvente. Então, quanto é que Ana e Paula eram para receber? Nada. Nada, porque a dívida era para pagar. E não pagou tudo. Ana recebeu 250, Paula 250. Quanto é que o credor pode cobrar delas? Tudo o quê? 250. De cada uma. Entendeu? Por que 250? Porque o João poderia cobrar 500 de uma, 500 da outra, porque a dívida da Carla era 1.000. Mas ele não pode cobrar os 500, porque senão vai entrar no patrimônio individual do herdeiro. Ana tem um patrimônio de 1 milhão, mas ganhou só 250 de herança. Quanto é que o João cobra dela? Só os 250. Porque herdeiro não pode herdar dívida. Entenderam? Diga lá, cara. Não. Você só representa 250, acabou. Na verdade é o seguinte, ó, você não é para receber nada. Mas também você não é responsável pela dívida aqui em cima. Eu ganhei só 400. Quanto é que eu respondo por essa dívida toda? Os 400. Porque você tinha que pagar 500. Se você recebeu 1.000, você paga 500. Se você recebeu 5.000, paga 500, que é a tua cota parte. Se você recebeu só 100, paga os 100, porque você não era para receber nada. Mas eu não posso ir além disso. Oi? Não, porque olha só, tem o Pedro, tem o Carlos, né? Tem a Maria, tem o Lucas. Não pode, em regra, mexer no patrimônio individual. Porém, digamos assim, não foi dito, mas digamos que foi dado um carro. Aquele carro estava no nome da mãe, estava no nome da carro, no caso, né? Só que depois daquele carro foi passado pelo nome da filha, se tornando patrimônio dela. Ele não pode ser considerado para, tipo, no caso, pagar a dívida, cada dívida se fosse. Peraí, desculpa, eu perdi. Carla tinha um carro. Tá. E esse carro foi doado para Paula. Exatamente. Certo. E aí, tipo, só que foi doado antes. Porém, ela passou o carro do próprio nome. Então, ela passou. Entendi, certo. Mas aí pode ser fraude contra credores. Entendeu? Se a Carla só tinha 500 e devia 1.000, toda doação que ela fizer para qualquer pessoa, inclusive para a filha, é fraude contra credores. Se eu tenho 500 e devo 1.000, é porque eu não tenho nada. Então eu não posso pegar esses 500 e dar de presente para o meu filho. Entendeu? Então houve uma fraude contra credores aqui, aí é outra caixinha, né? Outra história. Ismael, olha só, a quinta regra eu ainda não ditei ainda, hein? Eu só estou preparando o terreno para a gente entrar na quinta regra. Tá ok? Pessoal, vou complicar mais ainda um pouquinho, ó. A obrigação era entregar a moto no valor de 5.000. Vejam que é possível que eu tenha uma obrigação solidária com o objeto indivisível. Não tem problema. E aí eu vou ter que juntar as duas regras. Eu vou ter que juntar as regrinhas da indivisibilidade e as regrinhas da solidariedade. Não é o normal de acontecer. Geralmente, quando a gente fala em solidariedade, é dívida em dinheiro. Prestei dinheiro para alguém e instituí solidariedade para ter mais garantia em receber. Mas nada impede. Então, a obrigação agora é assim, ó. Lucas, Maria, Carla, Carlos e Pedro são devedores solidários para a entrega de uma moto. E essa moto custa 5.000.
Aí eu pergunto agora, ó. João pode exigir o que do Pedro? A moto, tá certo? Veja que a moto, pelo objeto ser indivisível, que não dá para ele entregar 1/5 da moto, e fora isso ele é solidário. Então ele pode exigir do Pedro a moto. Perfeito. O que o João pode exigir do Carlos? A moto, mesma coisa. O que o João pode exigir da Carla? A moto. Carla morreu. O que o João pode exigir do espólio? Não, valor não. Não confunda, hein? Credor não é obrigado a receber coisa diversa. Eu só vou para o valor, e aí eu vou falar o equivalente mais as perdas e danos, se houver perda do objeto com culpa. Não estou analisando perda. João cobra o que da Carla? A moto. A obrigação é entregar a moto. Carla morreu. Cobra o que do espólio? A moto. Só que houve a partilha dos bens. Carla tinha 10 foi 5.000 para Ana, 5.000 para Paula. O que o João pode exigir da Ana? A moto. Perfeito. Não, porque o objeto é indivisível. Não, é entregar uma moto. Essa moto custa 5.000, mas eu não posso raciocinar nada com o valor da moto. Entenderam? A obrigação é entregar a moto. O que eu exijo de Carla? A moto. O que eu exijo do espólio de Carla? A moto. Houve a partilha. O que eu vou exigir de Ana? A moto, porque o objeto é indivisível. Vocês concordam que, ó, Carla só deve 1/5 da moto. E se houve a partilha, Ana só deve 1/10 da moto. Entenderam? Se fossem valores, aqui a moto custa 5, mas Carla só deve 1.000. A moto custa 5, mas Ana só deve 500. Entendeu? Então, se aqui é 1/5, a Ana deve 1/10 da moto. Só que o bem é indivisível. Então, eu vou cobrar dela a moto. Quem vai providenciar? São os herdeiros. Os herdeiros representam o espólio. Tá certo? Um quinto do valor da moto. Para Carla. É obrigação indivisível com pluralidade de devedores. Carla entregou a moto. Para cobrar o valor da moto, proporcionalmente. Exatamente, né? É aquela regra de obrigação indivisível com pluralidade de devedores. Tranquilo até aí? Mais ou menos, né? Pessoal de casa, tranquilo? Estou complicando muito? Essa é a regra mais chata. Mais chata não, é a mais complicadinha. E eu vou complicar só mais um pouquinho, vai, eu prometo que eu acabo. Olha só. A moto custa 5, ok. Então, eu exijo da Carla a moto. Do espólio da Carla, a moto. Ana recebeu 5. Eu exijo dela a moto. E se Ana tivesse recebido 4? E agora? Hein? Regra primeira, não há, no direito civil brasileiro, você não recebe como herança dívida. No direito romano, você recebia créditos ou débitos.
Então lá você poderia herdar dívida. Por isso que tem um instituto que existe até hoje, só que ele está em desuso, mas existe até hoje, que é a aceitação ou a renúncia da herança. Meu pai morreu, só deixou aquela conta lá do Banco do Brasil, e ele não deixou nada de patrimônio, eu renunciava à herança, era um ato formal. Só que ao renunciar à herança, você renuncia o sobrenome da família inteiro, um bafafá danado. Você diz que não pertence ou não quer pertencer àquela família, para não pagar as dívidas que o seu pai deixou. Só que esse instituto que existe até hoje, a aceitação ou a renúncia da herança, perdeu o sentido. Porque se o meu pai deixar só uma dívida e não deixar patrimônio, eu não herdo nada. Zero para mim. Mas eu não vou herdar dívida. Tudo bem? Ana recebeu só 4.000. E a obrigação é entregar a moto que vale 5. O que o João cobra da Carla? A moto. O que o João cobra do espólio da Carla? A moto. O que o João cobra da Ana? Era para ser a moto. Só que a moto vale 5. Para ela ter que comprar a moto, ela vai ter que pegar os 4 que ela recebeu e botar mais 1.000 que é do patrimônio dela. Não pode. Não. O que a Ana recebeu, a Paula recebeu também. Se a Ana recebeu 4, Paula 4. Estou usando a Ana como exemplo porque eu estava do lado de lá. Mas pode ser do lado de cá. Quanto é que o João cobra da Paula? Entendi. Como é que é? No caso, ele tem que dar, assim, no caso, tanto Ana quanto Paula, se juntar com o nome. Tá, mas o problema é que Ana e Paula são 2 pessoas. O que eu estou querendo frisar é o seguinte: Ana ou Paula, agora vou usar Paula. Paula, ela recebeu um valor a título de herança que é menor do que o valor do objeto que ela tem que dar. E esse objeto é indivisível. Porque se fosse divisível, eu ia só para a cota dela, acabou, morreu, que é 500. Mas a obrigação é entregar a moto. Dá para exigir a moto da Paula? Não dá. Não dá porque a moto custa 5 e quem garante o pagamento da moto é o que ela ganhou, não é o patrimônio dela. E o que ela herdou só foi 4. Deu para entender? Ou seja, se eu estiver tratando de um objeto indivisível, eu não vou conseguir cobrar a cota parte, que seria 500. Eu vou cobrar o objeto. Mas eu só posso cobrar o objeto se o valor que Ana ou Paula receberam a título de herança for igual ou superior ao valor do objeto. Se Paula recebeu 4, como é que ela vai entregar a moto que custa 5? Aí ela vai estar respondendo com R$1.000 do patrimônio dela, mas ela não herda dívida. Entenderam? O credor de uma obrigação indivisível só vai poder cobrar do herdeiro se o valor que ele recebeu a título de herança for igual ou superior ao valor do objeto. Tranquilo? Agora sim, Ismael, vou ditar a 5ª regra. Depois a gente vai para a lei, e aí eu vou fazer alguns comentários. Eu vou ditar... Oi, Caio, pode falar. Não, acabou não. Ela vai ter que dar os 4, na verdade não é 4. Ela vai ter que dar os 500 que ela recebeu a mais, se o credor cobrar a moto de outro devedor. Então, por exemplo, como eu não vou poder cobrar da Paula a moto, porque o valor que ela recebeu só foi 4, eu vou exigir do Lucas a moto. Aí o Lucas entregou a moto. Aí ele se subroga. Ele vai se subrogar, a moto custa 5, 1.000 é dele, ele vai se subrogar em 4. Para cobrar 1.000 aqui, 1.000 do Pedro, 1.000 do Carlos,
E aqui era para cobrar 1.000. 500 da Paula, 500 da Ana. Entendeu? A Ana ou a Paula, elas vão ser responsáveis por pagar depois, em ação regressiva, a cota parte que correspondia ao valor da moto que é dela, que é 1/10, que é 10% da moto. Se Carla respondia por 5% da moto, não, ao contrário, né? 10% da moto, 5% para cada uma aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Quinta regra. Quinta regra. Falecendo um dos devedores solidários, deixando herdeiros. Olha aí, Ismael, quinta regra, hein? Agora que eu estou ditando. Falecendo um dos devedores solidários, deixando herdeiros, cada herdeiro somente será responsável pela sua cota parte. Vírgula, salvo se a obrigação for indivisível. Falecendo um dos devedores solidários, deixando herdeiros, cada herdeiro só vai ser responsável pela sua cota parte, salvo se a obrigação for indivisível. Ponto vírgula. Mas os herdeiros em conjunto, aí eu vou botar entre parênteses para explicar logo. Espólio do devedor, mas os herdeiros em conjunto, entre parênteses, espólio do devedor, continua respondendo solidariamente. Mas os herdeiros em conjunto, que é na verdade espólio do devedor, continuam respondendo solidariamente. Quando o bem, no caso, é invisível, ele sempre só vai, no caso, o credor, no caso, ele sempre só vai conseguir comprar, fazer a cobrança de um herdeiro, no caso, ou de Ana ou de Paulo, ele vai ter Não, mas aí, Márcia, eu não sei se você estava na aula de bens indivisíveis. Porque quando a gente estudou bens indivisíveis ou obrigações indivisíveis, se eu disser aqui, ó, Pedro, Carlos, Carla, Maria e Lucas devem, o Pedro, ele só deve 1/5 da moto. São 5 pessoas? Então ele só deve 1/5. Mas porque o objeto é indivisível, eu vou cobrar tudo dele. E quem decide isso? O credor. Então, na obrigação indivisível, o credor pode cobrar o todo de qualquer um dos devedores. Escolhi o Pedro e exigir a morte. Poxa, injustiça. Por que você não escolheu o Lucas? O credor escolhe quem ele quiser. Entendeu? Vai também, mas o João só vai cobrar a moto dos herdeiros depois da partilha. Entenderam, né? Isso é muito importante. Antes da partilha, eu tenho que cobrar do espólio. Antes da partilha não existe Ana nem Paula. Tudo bem? Ismael? Perdeu o final? Vou de novo. A regra? Professor, o senhor repete de novo a regra? Vamos de novo, vamos lá. Falecendo um dos devedores solidários, deixando herdeiros, cada herdeiro somente será responsável pela sua cota parte, salvo se a obrigação for indivisível. Mas os herdeiros em conjunto, e aí eu pedi para colocar em parênteses, o espólio do devedor continua respondendo solidariamente. Agora, olha só. Peguem aí o artigo 276. Coloque aí do lado, né? Essa quinta regra, artigo 276. E pegue aí, se a Aldamara puder, coloca aí para mim o artigo 276, por gentileza. 276. Quinta regra, artigo 276.
Pronto, estão com ele aí? Todo mundo? Agora vamos interpretar esse artigo, para você ver como é que o legislador ele fala tudo pelas metades. Olha só. E esse artigo, pessoal, tem muita gente que interpreta ele equivocadamente, hein? Por isso que eu tive que falar e dar essa pequena introdução aqui sobre a herança, enfim. Ó, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, então olha lá para o meu exemplo lá, ó, a Carla morreu, né? Nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário. Para tudo. Para tudo, porque olha só, aqui, se a Carla morrer, eu não tenho nenhuma ação contra a Ana ou contra a Paula. Foi o que a gente viu. Então o legislador já está me induzindo em erro. Porque ele está dizendo que eles só vão pagar o que corresponder ao seu quinhão hereditário. O quinhão hereditário da Ana foi 5. Foi o que ela recebeu, porque a Carla deixou 10. Mas enquanto existir espólio da Carla, eu não vou na Ana. Não posso. Entenderam? Se houver a partilha, Ana recebeu 5. Ah, Perazzo, então o quinhão hereditário dela é 5. Eu não vou no 5, eu vou no que ela recebeu a mais. E ela só recebeu a mais 500. Então a cota que corresponde ao seu quinhão hereditário é 500 de Ana, 500 da Paula. Tudo bem? E o legislador não me disse, mas aí eu tenho que dizer, né? E elas só vão responder se não existir mais o espólio. Se tiver acontecido a partilha. Continua, 276. Os herdeiros serão obrigados a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, e isso só depois da partilha. Salvo se a obrigação for indivisível. Para de novo. Porque salvo se a obrigação for indivisível, desde que o valor que cada herdeiro recebeu a título de herança seja igual ou superior ao valor do bem indivisível. Lembram? Se a Ana tem que entregar a moto que custa 5 e ela só recebeu 4, ela não responde pela moto. E o legislador não diz isso aqui, né? Aí continua. Mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos demais devedores. Também para tudo. Todos reunidos, o legislador se refere ao espólio da Carla. Porque quem representa o espólio da Carla? Ana e Paula. Entendeu? Porque senão eu estou lendo esse artigo, todos reunidos são considerados como um devedor solidário. Então eu vou dizer o seguinte, ó, Carla morreu. João vai entrar diretamente contra Ana e Paula, cobrando 5 mil. Não pode. Não pode, porque primeiro que tem espólio de Carla. Então eu não posso entrar contra Ana e nem contra Paula. Eu posso entrar contra o espólio. Houve a partilha. Ana recebeu 5, Paula recebeu 5. Aí o legislador fala, todos os herdeiros seus reunidos são solidários. Ah, então agora eu posso entrar contra Ana e Paula, cobrar 5. Não. Se você entrar contra Ana e Paula, você vai cobrar 500 de uma e 500 da outra. E quando o legislador diz, mas todos reunidos representam um solidário, é porque ele está se referindo ao espólio da Carla, que é representado pelos herdeiros em conjunto, pelos herdeiros reunidos. Tranquilo? Você vê, a gente passa a aula quase toda para explicar uma redação mal feita do legislador, né? Porque tem gente que, e podem ter certeza, hein? Vocês vão estudar, tem doutrina para tudo quanto é lado. Tem gente que pega esse artigo, interpreta de forma completamente equivocada. Beleza, posso ir para frente? Vamos para a sexta regra? Vamos lá. Pessoal, agora é mais simples, hein? Imagina que o Pedro, só ele, eles são devedores solidários. Então eu tenho 5 pessoas, devem 5 mil solidariamente a João. Vou tirar essa moto aqui para não complicar mais. Aí
João chegou para o Pedro e combinou com ele, e só ele, de colocar, por exemplo, um juro de 10% nessa dívida. Tá certo? O João, o credor, chegou para um dos devedores solidários e alterou o contrato. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eles não me devem 5 mil, vencimento não é só no final do ano, etc. Eu não tinha cobrado juro algum. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um juro de 10%? E o Pedro fala, não, eu concordo. Também não acho justo eu não pagar juro algum. A pergunta dessa sexta regra aqui é bem simples. É assim, ó. Já que ele é devedor solidário, o acordo que ele sozinho fez com o João, vinculam os demais ou não? Pronto. Então a regra vai ser mais ou menos assim, ó. Embora você, Pedro, seja devedor solidário, qualquer cláusula ou condição adicional que você combinar com o credor vai valer só entre você e o credor e não vai vincular os demais. Tá certo? Sexta regra, tranquilo. Quem quiser anotar? Oi. Uhum. Certo. Se for os 5 mil, você está dizendo? Mas tudo bem, eu posso dizer assim, ó. A gente, todo mundo aqui, te deve 5 mil. Eu só te devo 1.000, mas eu sou solidário. Eu concordo pagar em cima dos 5 mil, 10% de juro. Então só vai valer entre você e o credor. Ou você pode dizer, vai depender do acordo. Você pode dizer assim, não, eu concordo pagar 10% em cima dos 1.000, que é a minha cota. O credor fala, ok. Mas tudo que você acordar com o credor, só vai valer entre você e o credor. Uhum. Não. Exatamente não, porque o que ele combinou entre ele e o credor não vincula os demais. Eu aceitei pagar juro de 10%. Aí o credor foi e cobrou de você. 5 mil mais 10%. Os 10% que você pagou a mais é problema seu. Os 5, você vai se subrogar para cobrar 1.000 de cada. Tá certo? Então vamos lá. Sexta regra. Sexta regra. Embora solidários, qualquer cláusula, condição, vou só pegar aqui para ver bem a redação da lei, só um pouquinho. Embora solidários, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional. Embora solidários, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional combinada entre um dos devedores e o credor, qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional pactuada, combinada entre o devedor e o credor, não vinculam os demais devedores solidários. Não vinculam os demais devedores solidários. Pronto. Bota aí do lado o artigo, já que eu estou dizendo a maioria logo, né? Artigo 278 do Código. 278. Tranquilo? Sexta, sétima regra. São 7, 8, acho que 9. 9 eu termino.
Mas aí eu repito o que eu falei na aula passada, hein? Com essas regras e esse material, pouca gente vai ter, porque eu nunca vi ninguém estudar solidariedade da forma que eu estudo, que eu criei essas regrinhas todas. Depois, quando a gente for fazer os exercícios para a prova, vocês vão ver. Com base nessas regras, todas as perguntas que o examinador inventar, eu respondo. Não tem uma. Pessoal, qual é agora? Sétima, né? Pronto. A sétima regra também é muito simples. Quando há o atraso no cumprimento da obrigação, você responde pelo juro da mora. Juros são de duas espécies. Ou são juros compensatórios, que é aquele juro que eu vou cobrar porque eu te emprestei dinheiro. E tem um outro juro, que é o juro de mora, ou juros moratórios, que são aqueles devidos porque você atrasou. Então, por exemplo, o boleto da faculdade vence hoje. Se eu não pagar, amanhã eu não pago o juro? Então, esse juro, ele é calculado pelo atraso no cumprimento da obrigação. Então, se a minha mensalidade é 1.000 e eu não paguei, amanhã ou depois eu vou pagar 1.000 mais o juro, 1.002, 1.003, 1.005, né? E esses juros são pro rata dia. Quanto mais eu atraso, mais eu vou pagar juro. Tá certo? Então, vamos supor que essa dívida aqui é de 5.000, mas ela não foi paga em dia. E como ela não foi paga em dia, amanhã ou depois não é mais 5.000. É 5.001, 5.002, vai aumentando. Então ela já está, por exemplo, em 5.100. Esses 100 aqui são os juros de mora por conta do atraso. Só que o juro, ele se incorpora na obrigação principal. Minha faculdade venceu semana passada, era R$1.000, eu não paguei. Hoje ela está em 1.100. Eu não posso querer pagar só os 1.000. Eu tenho que pagar o principal mais os juros. Então eu só posso pagar hoje, eu tenho todo o direito de pagar, mas eu só posso pagar hoje 1.100, não só os 1.000. Então essa dívida aqui, ó, era 5, mas hoje já está em 5.100. Esses 100 dos juros estão incorporados à dívida. O que significa dizer que a dívida para todo mundo, está em 5.100. Exatamente. Para todo mundo aumentou um pedacinho, tá certo? Para todo mundo eu vou pegar esse 100 e dividir para 5, que vai dar 20, né? 20 para cada. Tá certo? Então, se a dívida está em 5.100, quanto é que o João pode cobrar do Lucas? Não. Ele é solidário. 5.100. Quanto é que ele vai cobrar do Pedro? 5.100. O valor do juro. Mas olha só um pouquinho, Caio, olha só. Mas e se o juro, se o atraso foi por culpa do Pedro? Houve o atraso. A dívida está em 5.100. E o atraso não foi por culpa de todo mundo, o atraso foi por culpa do Pedro. Quanto é que o credor pode cobrar do Lucas? 5.100. Por quê? Porque o juro incorporou ao principal. Mas aí o Lucas vai pagar 5.100 e vai se subrogar. E como o atraso só foi do Pedro, ele vai cobrar 1.000, 1.000, 1.000 e 1.100. Deu para entender? Na subrogação. Enquanto não há subrogação, os 5.100, o João cobra de quem ele quiser. Porque o juro fica incorporado ao principal. Se a culpa foi de todo mundo, aí ele dilui o 100 para 5. Tranquilo? Pessoal de casa, deu para entender? Damara colocou aí a sexta regra. Tranquilo, né? Então, sétima regra, vamos lá. Sétima regra. Sétima regrinha. Todos os devedores respondem pelos juros da mora.
Todos os devedores, juros da mora, porque mora não é atraso, pode chamar também juros moratórios, são os juros da mora, os juros de mora. Todos os devedores respondem pelos juros da mora. Mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida. Todos os devedores respondem pelo juro da mora. Mas o culpado responderá aos outros pela obrigação acrescida. Deu para entender, né? Oi. No contrato? Não, os juros da mora, a gente vai ver quando estudar juro, o juro da mora é legal, por força de lei. E se ele é legal, ele tem um limite imposto na lei. E esse limite está no Código Tributário, no parágrafo 1º do artigo 161, que é 1% ao mês. Então, hoje existe uma construção doutrinária que a gente faz, e eu não vou fazer isso agora, mas quando a gente estudar juro eu vou fazer. Mas há uma construção doutrinária que limita os juros de mora a 1% ao mês. Então, por exemplo, meu boleto da faculdade, se eu não paguei, eu vou pagar juros de mora de 1%. Ah, mas o meu contrato diz que eu vou pagar juros de 10%. Há nulidade contratual nessa cláusula. Juros de mora é limitado a 1% ao mês. São legais, tá certo? O fato de você atrasar permite ao credor cobrar juros de mora, independente de estar no contrato. Inclusive, esse é um dos encargos da mora. Acho que dá tempo, né? Vou sim. Então já foi a 7ª, né? Juros de mora, responde todo mundo. Quem pagar? Quem pagar se subroga e se volta contra o culpado. Se todo mundo for culpado, aí você dilui, aí não tem jeito. Pessoal, a 8ª regra, ela tem uma dessemelhança com a obrigação indivisível. É, na verdade, a diferença que existe. Quando a gente estudou obrigação indivisível, vocês devem estar lembrados, que eu disse assim, olha, pessoal, anotem aí com carinho, que perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. Lembra que eu falei isso? Então lá a obrigação era entregar o carro, se houve a perda do carro com culpa de todo mundo, prejuízo 10 mil, como é que eu cobro os 10 mil? Eu vou dividir, porque 10 mil volta a ser divisível. Então lá na obrigação indivisível perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. Só lembrando, a obrigação era entregar o carro, se houve a perda do carro com culpa de todo mundo, prejuízo 10 mil, eu vou dividir os 10 mil entre os devedores. O caso concreto, tá certo? A gente vai ter uma aula também para calcular perdas e danos. Só o culpado, né? Só o culpado. Pessoal, aqui na solidariedade, se eu disser, vou aproveitar o mesmo exemplo, ó. Pedro, Carlos, Carla, Maria e Lucas devem o que era aqui? Era uma moto, né, que eu botei? A moto no valor de 5 mil. Então a obrigação é indivisível, mas eles são solidários. Aqui, houve a perda da moto com culpa de todo mundo. E o prejuízo calculado foi 10 mil. Como é que o credor cobra os 10 mil? Eles são solidários, hein? Culpa de todo mundo. Ele cobra de quem ele quiser. Se for o equivalente, mais seria 15 mil, né? O equivalente 5 mais 10 mil de peso, 15 mil. Como é que ele cobra os 15 mil? Do jeito que ele quiser. Porque lembra que eles são solidários. Então, olha só, aqui,
Se há a perda do objeto com culpa de todo mundo, nas perdas e danos continuam todo mundo respondendo solidariamente. Lá na obrigação indivisível, perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. Aqui eu mantenho a solidariedade. Tá certo? Então, 8ª regra, para a gente já ir encerrando. 8ª regra. Na obrigação solidária, havendo a perda do objeto, com culpa de todos os devedores. Na obrigação solidária, havendo a perda do objeto, com culpa de todos os devedores, continuam eles respondendo solidariamente em relação às perdas e danos. Prontinho. Na obrigação solidária, havendo a perda do objeto, com culpa de todos os devedores, continuam eles respondendo solidariamente em relação às perdas e danos. E aí não custa nada fazer um parêntese e colocar assim, ó, principal diferença entre indivisibilidade e solidariedade. Só para lembrar, principal diferença entre a solidariedade e a indivisibilidade. Porque lá na indivisibilidade, perde a qualidade de indivisível a obrigação de se resolver em perdas e danos. Aqui, a Aldamara colocou a regra 8, né? Pronto. Havendo a perda com culpa de todos os devedores, continuam eles respondendo solidariamente. Tranquilo? Última regra. A última regra, pessoal, ela já pegou todo mundo de calça curta na OAB. A OAB montou uma pergunta e todo mundo foi não foi pela regra e foi pela regra geral das obrigações solidárias e não era. Olha só a última regra. Eu vou acrescentar só uma informação aqui, ó. Eu vou dizer que a dívida foi contraída no exclusivo interesse de Pedro. Pronto, só acrescentei isso agora. Eu tenho uma obrigação solidária, onde eu tenho 5 devedores, a dívida é 5.000, mas a dívida foi contraída no exclusivo interesse do Pedro. O que essa informação me acrescenta? Isso é importante. Quando eu digo que eu tenho 5 pessoas que devem solidariamente 5.000 e não falei mais nada, cada um deve 1.000. Cada um recebeu 1.000. Eu presumo isso. Agora, se eu estou dizendo que a dívida foi contraída no exclusivo interesse do Pedro, é porque só o Pedro recebeu os 5. Não é 1.000 de cada. São. Não tem problema. Nós dois fomos ao banco, onde eu peguei R$1.000. E o banco exigiu que você fosse devedor solidário. Só que você não recebeu nada. Você só está garantindo o pagamento da dívida. Como se fosse um avalista, por exemplo, né? Avalista é um solidário que não recebeu nada. Como se fosse um fiador, desde que tenha renunciado ao benefício de ordem, né? O benefício de ordem é assim, você cobra do fiador, aí o fiador fala assim, não, senhor, eu vou indicar um bem do devedor, e esse bem é que vai ser penhorado primeiro. Só se eu não encontrar bens do devedor é que você vai atrás de mim. Então ele não é solidário, porque solidário eu vou atrás de um ou de outro. Esse é o benefício de ordem. Só que esse benefício de ordem admite renúncia. Então, quando o fiador renuncia ao benefício de ordem, ele passa a ser um devedor solidário.
E aí o credor escolhe se cobra de um ou cobra de outro. Mas o fiador não recebeu nada. Pode. Está aqui o exemplo que eu estou dando. Eu estou dizendo que existem 5 pessoas que devem solidariamente 5.000 numa dívida que foi contraída no exclusivo interesse do Pedro. O que significa dizer isso? Só o Pedro recebeu os 5.000. Ninguém aqui recebeu nada. Entendeu? Aí eu pergunto, vencimento da dívida, o João foi cobrar do Lucas. Pode cobrar do Lucas? E se puder, cobra quanto? 5.000, porque ele é solidário. Entendeu? Aí vem o pulo do gato, ó. Lucas pagou 5. Se subroga, né? Como é que ele cobra na subrogação? Oi? Quanto? Os 5, porque o Pedro recebeu tudo. Só do Pedro, porque só o Pedro recebeu. Quando eu digo, regra geral, que o Lucas pagou 5 e se subrogou em 4, é porque eu estou presumindo que cada um recebeu 1.000. Espólio do Pedro, mesma coisa. Aí eu vou para outra regra. Pedro morreu, espólio do Pedro e por aí vai. Agora, se o Pedro é insolvente, aí os 5.000 eu vou ratear entre todos. É a terceira ou quarta regra. Acho que é a quarta regra, mas é outra história. Entendeu? O que pegou na prova da OAB? Eles contaram exatamente esse caso. 5 pessoas são devedores solidários de 5.000, numa dívida contraída no exclusivo interesse do Pedro. Não falou mais nada. Aí você tinha que saber o que é exclusivo interesse de um. Aí ele comentava, vamos supor, João cobrou tudo de Lucas e Lucas pagou 5. Se subrogava. Como é que o Lucas cobrava a dívida? Aí vinham as alternativas. A alternativa que todo mundo marcou, qual era? Cobra 1.000 de cada. Que a gente só estuda assim. Cobra 1.000 de cada porque eu presumo que cada um recebeu 1.000. Mas se eu estou adiantando que só o Pedro recebeu 5, quem pagar se subroga para cobrar o todo do Pedro. Entenderam? Tranquilo? Se eu dissesse assim, ó, em uma obrigação solidária, 5 pessoas devem 5.000. Dívida que foi contraída na seguinte maneira. Pedro recebeu 3, Carlos recebeu 2. Entenderam? Cobrei tudo do Lucas. 5, Lucas pagou. Lucas se subroga. Como é que ele vai cobrar? 3 ali, 2 aqui. Pronto, matou. Tá certo? Oitava não, nona e última regra. Pronto. Nona e última regra. Ai, minha perna tá doendo. Se a dívida foi contraída, nona regra. Se a dívida foi contraída no exclusivo interesse de um dos devedores solidários, se a dívida foi contraída no exclusivo interesse de um dos devedores solidários, somente este responde com toda ela. Somente este responde com toda ela para com aquele que pagar. Somente este responde com toda ela para com aquele que pagar. Nona regra. Damara, essa nona regra está no artigo 285. Se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responda este com toda ela para com aquele que pagar. Artigo 285. Tranquilo? Pessoal de casa? Oi? Tá. Deixa eu só encerrar aqui então a gravação. Vou encerrar a gravação aqui, mas o Caio tem uma dúvida, a gente continua a aula.